Bem, pessoal, é um prazer estar com vocês. Nós iniciamos esse projeto de uma divulgação do pensamento psicanalítico e dos temas voltados à psicanálise, sempre em parceria do Instituto Távola com o Instituto Esfera, né? E vamos buscar trazer ao longo de várias gravações temas de interesse da psicanálise em termos dos seus casos clínicos, seus aspectos teóricos, de desenvolvimento metodológico, técnico, não? E também a chamada psicanálise extramuros em suas relações com o cinema, com a literatura, com a dinâmica cultural e social de uma forma mais geral. Penso que poucas coisas influenciaram tanto o pensamento no século XX, por que não dizer já também no século XXI, do que a emergência da psicanálise, não é? Poucas coisas ficaram imunes ao impacto de sua divulgação e do seu conteúdo enquanto disciplina, não é? Em termos da chamada descoberta do inconsciente, né? A descoberta do inconsciente revoluciona todo um campo de estudos na saúde mental, né? Bem como também impacta disciplinas adjacentes nas ciências humanas, né? A filosofia, a literatura, o cinema, as artes. É impossível subestimar o impacto da psicanálise sobre essas disciplinas. Depois da psicanálise, a filosofia se modificou bastante, né? O cinema, toda uma série de demandas sociais, o próprio sufrágio feminino, o movimento feminista, toda uma série de temas importantes na vida social também tiveram o impacto das ideias psicanalíticas. Dessa forma, vamos falar de tudo isso, ou vamos tentar falar de tudo isso, porque afinal de contas não é pouca coisa, mas do que se trata quando falamos dela, não é? Como nasce, como se desenvolve e se torna hoje um item de pensamento, né? Muito forte na cultura, fundamentalmente na cultura ocidental, não é? Onde mais se desenvolveu, apesar de existirem núcleos psicanalíticos no Oriente e outros países, mas na cultura ocidental, normalmente onde a psicanálise mais se desenvolveu, primeiramente na Europa, depois na América do Norte, América do Sul, né? E no Brasil também, né? Hoje o Brasil é um grande expoente na psicanálise na América do Sul, certamente o maior em termos de atividade psicanalítica, anteriormente e com muita força a Argentina, né? Mas hoje o Brasil podemos dizer que é um país onde a atividade psicanalítica seja maior, no chamado Cone Sul, né? Mas a psicanálise, ela nasce, como sabem, do médico neurologista Sigmund Freud, austríaco, né, em Viena, no final do século XIX, e a partir do encontro com as suas histéricas, por assim dizer, ou seja, mulheres que sofriam de um conjunto psicopatológico bastante marcado à época, né, e com um grande apelo com relação à medicina, apesar dos médicos na época não darem maior atenção à histeria, não a considerando como um objeto científico, por assim dizer, de sério para ser abordado pela ciência médica, mas era algo que fascinava profundamente a medicina nos chamados petit comitês, né? Nos pequenos comitês dos médicos, apesar de nos grandes salões acharem que a histeria era algo que não valia a pena, porque a histérica seria uma simuladora, uma falsa, alguém que enganava. Enfim, que a histeria não teria o estatuto de doença, a histeria também era considerada um grande enigma e fascinava a muitos, inclusive professores de Freud que de outra maneira a consideravam daquela forma negativa, né? Então, dessa forma, começa a nascer
a psicanálise com esse interesse de Freud, que naturalmente ele vai sendo imerso nisso por estar presente dentro da Universidade de Viena, que era das mais prestigiosas universidades médicas da Europa, não é? E depois, por si mesmo, a partir da amizade com o seu amigo e também, por que não dizer, mentor, no início da histeria, Joseph Breuer, né? E acredito que a partir daí muita coisa se revoluciona, não só no tratamento da histeria, mas enquanto um conjunto, o soerguimento de um conjunto teórico, metodológico e clínico que vai revolucionar a saúde mental no século seguinte, né? E até um próximo encontro, e já falamos disso em outro momento, então, tá bom? Obrigado.